Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você que é cristão, quando você pensa na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, você consegue imaginar na sua mente os três sentados em um banco, um ao lado do outro? Ou você não consegue formar esta imagem na sua mente? Por que eu faço essa pergunta? Essa semana eu estava olhando um podcast e tinha um dos teólogos, eu não digo o maior, mas talvez um dos mais conhecidos aqui no Brasil, e ele usou essas palavras. Ele disse exatamente assim: nós não podemos imaginar Pai, Filho e Espírito Santo sentados em um banco, porque isso estaria mostrando três deuses e não um Deus. E a Bíblia diz que existe um só Deus. Então esse vídeo eu quero, de uma forma bem simples, tentar fazer com que você entenda de uma forma simples, usando uma comparação bem simples, para que você entenda a Trindade. Se nós usarmos a expressão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós estamos, de uma certa forma, apresentando três deuses. Mas se nós imaginarmos, sempre que nós lermos na Bíblia, ou nós falarmos a palavra Deus, são os três juntos. Então o Pai é divino, o Filho é divino e o Espírito Santo é divino. E os três juntos são Deus. Por isso é um só Deus e três pessoas. Porque é difícil, realmente é difícil de entender por esse detalhe. Porque quando nós olhamos ou lemos a palavra Deus na Bíblia, nós imaginamos o Pai. E na verdade Deus, a palavra Deus está se referindo aos três juntos. Por exemplo, lá no Éden, a Bíblia diz que Deus ia todo dia, ao findar, à tardinha, Deus ia falar com Adão. Quem ia falar com Adão? Os três. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três iam falar com Adão. Quando nós lemos, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, é Deus, é os três juntos. Quando, no caso da Torre de Babel também, que nós lemos, desçamos e confundamos as línguas, também é Deus falando, porque são os três juntos. Então, se nós imaginarmos que a palavra Deus se refere aos três juntos, nós vamos conseguir sim fazer na nossa mente uma imagem e imaginar em um banco os três sentados um ao lado do outro. Porque nós poderíamos usar a seguinte expressão olhando para esse banco. Nesse banco está sentado o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, ou nós usaríamos a expressão nesse banco está sentado Deus, que são os três juntos. Quer ver uma comparação simples que eu gosto de usar porque eu acho que é a melhor forma de entender quando se fala em Trindade? É o ovo. Quando você tem um ovo, você tem uma determinada coisa ali, que é um ovo, antes de ser quebrado. Quando você quebra esse ovo, você tem três partes distintas: a casca, a clara e a gema. Não é mais um ovo. É casca, clara e gema, são três partes distintas. Mas antes de se quebrar, ou se nós uníssemos elas de novo, colássemos ali, colocássemos a clara e a gema dentro da casca e colássemos, seria novamente um ovo. E é assim que a Trindade deve ser enxergada. São três pessoas, não é uma pessoa
com 3 manifestações. A Bíblia diz que há um só Deus. Então, há um só Deus formado por 3 pessoas. 3 pessoas divinas. Pai divino, Filho divino, Espírito Santo divino, e os 3 juntos são Deus. Eu gostaria que você deixasse nos comentários aí se você consegue na sua mente imaginar, quando você pensa na Trindade, imaginar um banco e as 3 pessoas sentadas um do lado do outro.